Já reparaste que existem marcas que vendem o mesmo tipo de produto e por algum motivo algumas parecem mais valiosas do que outras? Não é porque os produtos de uma marca em específico são melhores do que a outra e muito menos porque cobram preços mais caros. Na maioria das vezes é porque estas marcas sabem exatamente o que é que querem transmitir e utilizam o design como ferramenta para isso. Neste vídeo vou explicar-te qual é que é o verdadeiro papel do design no posicionamento de marca e porque o design pode controlar tanto a percepção como o valor de uma marca. Se és empreendedor e sentes que o teu negócio já cresceu, mas a imagem da tua marca não acompanhou, então este vídeo é para ti. A maioria das marcas começa pelo visual, as cores, o logotipo, alguns materiais e só depois de já estarem a aplicar é que percebem que realmente há alguma coisa que não está a funcionar. E o problema aqui não é a falta de esforço, é a falta de direção. Ao longo deste vídeo eu quero que tu percebas estas três coisas. Primeiro, o que é o posicionamento de marca e porque é que ele vem antes de qualquer decisão visual. Depois, como é que o design atua no universo de uma marca, influenciando a percepção, o valor e o reconhecimento. E por fim, porque é que uma identidade visual mal pensada pode transmitir exatamente o oposto daquilo que querias. Se ainda não me conhece, eu sou a Lígia Matias, designer gráfica e ajudo-te a teres uma marca poderosa. E neste canal falo sobre como podes alinhar o posicionamento estratégico com o visual da tua marca. E agora vamos lá. Antes de começar a falar sobre o design, eu preciso que entendas uma coisa. O posicionamento não é algo que se cria no papel, é algo que se constrói ao longo do tempo na percepção das pessoas. Quer queiras ou não, sempre que alguém entra em contacto com a tua marca, mesmo por poucos segundos, uma ideia é formada. E esta ideia pode ser algo como a tua marca é profissional, parece um pouco genérica, confusa, ou até uma marca disruptiva, totalmente diferente das outras marcas. E isto acontece mesmo se o cliente se aperceber. O posicionamento é, basicamente, o espaço que a tua marca ocupa na cabeça do teu cliente. Por exemplo, existem centenas de restaurantes italianos. E alguns são vistos como comida rápida que te vai desenrascar sempre que precisares. Outros são vistos como uma experiência premium, com todo o glamour atrelado. Enquanto que outros, mais tradicionais, de repente parece que viajaste para a Itália sem precisares de apanhar um avião. O produto pode ser exatamente o mesmo, mas o posicionamento da tua marca pode mudar completamente o valor percebido pelo teu produto. E um erro muito comum é achar que o posicionamento de marca é aquilo que ela diz ser. Mas na verdade o posicionamento é aquilo que o mercado sente sempre que entra em contacto com a tua marca. Se uma marca quer ser percebida como premium, mas comunica com materiais inconsistentes, tipografia genérica e decisões visuais aleatórias, parece que algo não bate certo. É a mesma coisa que fazermos uma coisa e dizermos completamente outra. Porque o posicionamento precisa da coerência entre o discurso, a experiência e a comunicação visual. E atenção, mesmo que tu não queiras decidir um posicionamento, o teu cliente vai criar uma percepção da tua marca. E onde é que entra o design? O design é a ferramenta que traduz o posicionamento em forma visual. Não serve apenas para embelezar a tua marca, serve para orientar a percepção. É através do design que a marca comunica se é acessível ou exclusiva, se é mais jovem e dinâmica ou mais formal e até se é mais técnico ou mais emocional. E nestes casos são as pequenas decisões que vão fazer toda a diferença na percepção. Por exemplo, uma tipografia mais pesada e condensada tende a transmitir mais autoridade. Já tipografias mais leves e arredondadas transmitem leveza e informalidade. Muito espaço branco transmite sofisticação e muita informação pode transmitir confusão ao cliente. E nada disto é aleatório, são estas pequenas escolhas que moldam como é que a marca é percebida. E além disto, o design pode ser utilizado como um filtro, não é feito para agradar toda a gente, muito pelo contrário. O bom design vai afastar quem não é o público da marca. Por exemplo, um escritório de advocacia que quer atrair grandes empresas não vai comunicar da mesma forma que um escritório de advocacia que quer trabalhar com pessoas físicas. Enquanto que um restaurante que quer ser percebido como premium não vai comunicar como um restaurante que atende menus diários. Aqui o design vai atuar como um filtro que vai dizer esta marca é para ti ou esta marca não é para ti. E isso poupa tempo e energia, reduz a frustração tanto de ti quanto do teu cliente. A esta altura do campeonato podemos dizer que o design manipula a percepção, mas quando utilizamos a palavra manipular não estamos a utilizá-la no sentido de enganar. Estamos na verdade a falar de direcionar a forma como a marca é interpretada. Se duas marcas vendem exatamente o mesmo produto, uma pode ser vista como mais cara e melhor e outra pode ser vista como mais barata e inferior, independentemente da qualidade do produto e até do preço.
Muitas das vezes a diferença está apenas na forma como o produto é apresentado. Isto porque o público não avalia as marcas de forma racional, avalia por sinais, e neste caso o design é um dos sinais mais fortes. Agora, temos um problema quando existe uma desconexão entre o posicionamento desejado e a identidade visual aplicada. Isto porque uma marca que queira ser percebida como profissional e apresenta posts inconsistentes, apresentações mal estruturadas e materiais sem um visual característico, acaba por transmitir exatamente o oposto. O mercado vai interpretar isso como falta de maturidade, falta de direção e até falta de cuidado. E isso de certeza que vai afetar a confiança, o valor percebido e até a decisão de compra do teu cliente. E é por isso que uma identidade visual não é apenas um logotipo. É um sistema com cores, tipos de letras e outros elementos pensados para crescer com a marca, manter a coerência ao longo do tempo e permitir a evolução sem perder o reconhecimento. Quando bem construída, a identidade visual vai proteger o posicionamento, facilitar as decisões e adaptar-se às necessidades da marca à medida que ela cresce. Quando o posicionamento e o design trabalham em conjunto, a marca comunica clareza, confiança e intenção. Não é sobre ser o mais bonito, é sobre ser mais consistente, mais claro e mais alinhado. E é isso que faz com que algumas marcas pareçam automaticamente mais valiosas. Resumindo, o posicionamento define como é que a marca quer ser vista. O design define se essa mensagem vai realmente chegar ao público. Se o teu negócio já cresceu, mas o teu cliente ainda não acredita na credibilidade da tua marca, talvez não seja um problema de produto, mas sim um problema de percepção. E a percepção da tua marca pode e deve ser trabalhada. Se este vídeo fez sentido para ti, deixa o like e subscreve o canal. Aproveito também para te deixar a sugestão deste vídeo, onde analiso a marca da Louis Vuitton e podes aprender lições de branding e design com uma das maiores marcas de luxo do mundo.